a gente vai para o nosso segundo tema, que é falar um pouco dessa questão de dos impactos que uma liderança tem dentro do teu grupo, e mais voltado também aqui para o nosso ofício, né, o palhaço. A gente já teve aqui uma baita de uma aula com a Sara, né, do quanto que isso pode impactar na tua própria vida. Mas a gente vai passear um pouquinho agora também o que isso reverbera nos outros grupos. E aí, a gente convidou a Maria Rosa, a gente já vem namorando um tempo já, muitos assuntos. Vai estar aqui comigo, acho que semana que vem, aqui em Curitiba, vai vir lá de onde é? Maceió? Goiânia? Isso, É Maceió. Maceió. Vai vir para cá, Goiânia, não é nem Goiânia, é Goiás, né? Nenhum nem Eu? outro, né? Não, Alagoas. Estão Alagoas, ouvindo? nossa, eu tô ótimo em geografia. Vai estar tá aqui em Alagoas, Curitiba, Nordeste, só. Nordeste. Tô precisando viajar mais, gente, para vocês verem, tô trabalhando demais. E a gente vem debatendo muito sobre vários assuntos, assim, da palhaçaria, desde quando começou a pandemia, várias lives e várias coisas boas, coisas não tão boas. E ela é uma pesquisadora, né? Eu vou só falar umas coisas aqui que eu acho importante falar dela. Ela é professora de enfermagem na Universidade de Ciências da Saúde de Alagoas, que é um CISAL. Se eu tiver falado errado, você me fala aí. E é integrante também do projeto de extensão universitário Sorriso de Plantão há 18 anos. Faz doutorado também, tem pesquisas aí maravilhosas e vários artigos ligados à nossa nobre arte, e bastante também voltado a essa questão do voluntariado. Então, passo para ela. Obrigado por ter aceitado o convite. Sou um grande admirador seu e fico feliz de poder ter você aqui com a gente. Obrigada. Boa tarde a todos. Estão ouvindo bem que eu estou com o ventilador aqui de lado, que está muito quente em Maceió. Que responsabilidade, depois da fala da Sara, eu garanti um momento de tanta inspiração, tá? Mas vou tentar falar um pouco do que eu faço. Vou projetar aqui a tela e vocês avisam se estão visualizando. E aí, tudo bem? Sim. Tá. Quando o Eduardo convidou para falar sobre essa demanda de liderança capacitada, eu não sei se eu vou ter todas as respostas, mas eu tenho alguns questionamentos pelos estudos que eu tenho feitos, e não significa que o que eu estou falando é correto, tá? Mas, assim, é um ponto de vista que eu vou discutir com vocês. E eu penso que quando a gente trata de uma liderança, o líder é a referência de um grupo, é a pessoa que eu vou ter o contato de imediato, e que muitas das posturas do líder, ele vai refletir naquele grupo. Então, quando a gente fala do cenário de palhaço de hospital, é interessante a gente considerar alguns tópicos que eu vou listar a seguir. E um deles é você ter uma análise crítica e reflexiva de quem é o palhaço. Porque às vezes você utiliza essa máscara sem saber exatamente de onde veio. Então eu trago alguns autores para justificar quem é esse palhaço. O palhaço, ele não é neutro, no sentido que o contato que eu tenho com o outro, eu desenvolvo potências que podem ser positivas ou negativas, pode gerar trauma ou acolhimento. O palhaço, ele é relacional, é olho no olho. É diferente de, como é que eu posso dizer assim, outros tipos de artistas que vêm com roteiro, ditado. O palhaço não, ele vai jogar com o que se apresenta, então ele é muito vulnerável. E essa vulnerabilidade dele torna-se empático, porque você percebe que ele é tão bobo quanto você. E o palhaço, ele também é educativo. Tem uns livros publicados de Cláudio Tebas que a postura que você se posiciona, ela pode gerar reflexões que você não tinha pensado antes ou não tinha coragem de expor. E o palhaço, ele remete muito o colorido, o jogo, a brincadeira, que são momentos peculiares da infância. E é interessante, eu trago um documentário, não sei se vocês já assistiram, mas eu conheci na pandemia. Será que o palhaço, ele precisa saber de que lado ele está da piada? Porque as suas posturas podem ser sem ter a intenção, né? Eu penso, mas homofóbica, sexista, racista, gordofóbica, e você não deve rir do outro, você deve ter um riso junto com o outro, acolhedor. Então, é preciso você entender o fazer palhaço
e o ser palhaço. E isso, eu trago um ensinamento de uma tribo indígena de Tocantins, Rotchua, que eles utilizam o palhaço não com o nariz vermelho, mas o xamã, que é o sacerdote da tribo, quando ele está diante de algum problema, seja psicológico, falta a chuva ou não tem dinheiro, eles se reúnem e esse xamã, ele se pinta e começa a imitar as pessoas da tribo, de modo que comece a ser ridicularizado e você comece a rir e extravase toda aquela tensão que você está sentindo, no sentido de você desocupar a mente com aquilo que está ruim, para que possa vir a alegria, a cura e a sabedoria de outras situações, de como resolver aquela situação. Eu tive a oportunidade do intercâmbio em Portugal e em uma das turmas um aluno falou, você é dos palhaços sagrados, e eu pensava assim, será que eles acham que o palhaço do Brasil é sagrado? Mas estava se referenciando a essa tribo que é conhecida por palhaços sagrados, e eu não sabia que existia, né? E como que esse palhaço ele entra no cenário de hospital? É interessante você saber para que percurso você seguiu. Antes, quando a gente fala do circo, e ele chegava em determinada região, o palhaço e os demais membros, eles faziam um percurso pela cidade para que as pessoas conhecessem que eles estavam chegando ali e pudessem assistir o espetáculo. E um dos espaços que às vezes eles visitavam era o hospital, de um modo pontual. Então, tem relatos em Londres da família Fratellini, em 1908, aqui no Brasil, no Hospital das Clínicas, com a Relia e o Circo, o Bozo, que é aquele palhaço conhecido do McDonald's. Mas o boom de palhaço em hospital ficou conhecido com Pat Adams, com aquele filme Pat Adams, O Amor é Contagioso. E as pessoas acharam que poderia colocar o nariz vermelho e entrar no cenário hospitalar para ser palhaço. Mas não foi a intenção do Pat. O filme ele foi feito para vender ingresso em Hollywood. E ele tem uma entrevista muito boa no programa Roda Viva, no YouTube, que ele fala sobre isso. A intenção dele era criticar o sistema capitalista de saúde nos Estados Unidos. Claro que ajudou, sim, a organização dele, porque ele ficou conhecido a nível internacional, mas não era o propósito inicial dele. O Michael Christensen, que em 1986, ele tem esse movimento do palhaço no cenário hospitalar, que ele foi convidado para um evento no hospital e ele teve a brilhante ideia de colocar o jaleco e fazer uma paródia ao doutor, que é a figura maior do cenário do hospital. E ele fez sucesso, que chegou a formar o grupo, né, do Big Apple Circus, e o Wellington Nogueira, o brasileiro, teve a oportunidade de fazer parte e trouxe esse movimento para o Brasil. Mas na mesma época, nos Estados Unidos, surgiu em Toronto, Canadá, Karen Ryder, que ela também se caracterizava de palhaça, entrava no cenário do hospital, mas ela tinha uma visão diferente. Ela partia do princípio de que a criança, ela não é um ser em miniatura, um ser humano em miniatura, né, um adulto, assim. Ela é uma criança que é um ser em processo de crescimento e desenvolvimento e que ela precisa adquirir competências e habilidades que a hospitalização não oportunizava. Então, ela leva a arte com esse propósito de desenvolvimento infantil, numa visão da brincadeira e também pedagógica. Aí é interessante você conhecer a história para você saber o seu grupo segue qual vertente. Que às vezes as pessoas não sabem exatamente o que estão fazendo. Por que o palhaço ele é bem-vindo na saúde? O palhaço ele vai interferir nessas relações hierárquicas de poder. Geralmente a gente diz, eu sou palhaço doutor, eu sou doutor palhaço. Por que você não diz eu sou assistente social palhaço, eu sou dentista palhaço? Porque a figura de superioridade nesse cenário da saúde é o médico e ele vai ridicularizar, digamos assim, você vai parodicizar essa figura que tem um poder maior e que às vezes ele tem algumas posturas que são tão, digamos, inadequadas que tornam risíveis. É claro que um riso de forma amigável. E o palhaço, ele é de baixo custo. A gente tem aí a yoga do riso, que você
que você promove situações de gargalhada e traz benefícios para a saúde. O palhaço, ele, por sua própria contexto, ele é empático e acessível, ele não impõe. Já o profissional de saúde, ele chega no quarto e está na hora do antibiótico. A criança vai dizer, eu não quero ser funcionada agora, mas não tem isso de eu querer ser funcionada agora, eu querer ser funcionada amanhã. É horário do antibiótico, você tem que fazer. E o palhaço, não, ele pergunta se você quer participar da brincadeira. Né? E é uma tecnologia social. O Matraca, ele é um estudioso da Universidade Federal do Sul da Bahia, que ele utiliza o palhaço na relação de conflitos na área de saúde, e a gente tem até um livro do Cláudio Tebas, que é Ser Bom Não É Ser Bonzinho, e ele utiliza o palhaço nessa relação de conflitos. E o que esse palhaço produz? Porque a gente vende um produto para o hospital. Então, o palhaço, ele é uma porta de entrada. Se você conhece o outro e você sorri, significa, eu estou receptivo, pode iniciar o diálogo. Se você está de cara fechada, é tipo, não tem papo aqui. O riso que o palhaço produz, ele também é sinônimo de longevidade. As pessoas que estão com a cara franzida, que faz muita careta, ela utiliza mais músculos da face. Então, vai ter que fazer uso de botox antes. Então, assim, você ri, você utiliza menos músculos. Ele ativa o sistema cardiovascular. O momento que você está rindo e fica ruborizado, é porque você está estimulando esse sistema circulatório, isso é muito benéfico para os hipertensos. O ha-ha-ha, quando você está dando uma gargalhada, ele relaxa a musculatura a ponto que tem pessoas que têm vontade no banheiro, porque relaxa o esfíncter, dá vontade de fazer xixi. Ele é uma tecnologia gratuita. Ele representa produtividade. As pessoas que estão rindo, elas produzem mais no cenário de trabalho do que quem está mal-humorado. É sinônimo de saúde, porque você tem um diagnóstico médico, tristeza. Se o paciente está triste, o que você vai fazer para reduzir essa tristeza, ou tirar desse momento de melancolia? O riso também é inteligência. Por isso que nem todo mundo entende uma piada. Às vezes a gente ri da piada porque sabe que é engraçado, e você não quer passar porque não entendeu. Mas riso é sinônimo de inteligência e fortalece o sistema imunológico. Ele diminui hormônios do estresse, como cortisol e adrenalina, aumenta as células natural killer. Quando você está rindo que chora, você libera imunoglobulina tipo A, que ele vai limpar o globo ocular. Você libera endorfina, que é o analgésico natural. A gente tem estudos muito relevantes de Israel que dosaram endorfinas em terapias que provocavam humor e coletaram sangue antes e após e viram todos esses benefícios imunológicos. E eu fui conhecer o palhaço, principalmente no cenário do meu país, quando eu comecei a fazer leituras internacionais sobre esse palhaço. Esse livro, que está, o primeiro livro à minha esquerda, ele é escrito em polonês, eu não sei como pronuncia, aqui tem Dr. Klau. Ele fez um levantamento, esse autor, sobre diversos grupos de palhaços de voluntariado e terapia do riso a nível mundial, e ele trouxe um relato do Brasil. E, para minha surpresa, eu tinha como referência de Autores de Alegria, e ele não traz eles. Ele traz um grupo Fantasia, que é do Ceará, em Fortaleza. E eu fiquei pensando, o que esse grupo faz? Que é tão interessante. E fui atrás do grupo. E ele é vinculado à religião. E eu tinha um preconceito, tipo assim, como que religião e palhaço não caminham juntos. Não dá para você trabalhar esse tipo de temática. Mas fiquei surpresa. O grupo é fantasia porque eles se fantasiam e uma das fantasias é o palhaço. Eles são vinculados à religião espírita e eles trabalham muito a solidariedade, o amor ao próximo. Então, eles se caracterizam e fazem visitas em comunidades de alta vulnerabilidade social. Eu não conheci pessoalmente, mas o livro é muito bem fundamentado, com citações acadêmicas, e que ele não fala em nenhum momento da religião. Depois é que eu descobri que tinha esse grupo voltado à religião. E nesse mesmo perfil, tem um livro alemão, Acorde o Palhaço em Você, que ele fala sobre São Filipe, e ele tem relatos do Evangelho da Igreja Católica, que é o patrono dos saltimbancos. Então, assim, talvez alguns grupos que se criaram com essa perspectiva de religião não tivessem tido o entendimento do propósito, da missão desses grupos, que eles levam o humor e o palhaço como uma essência do ser humano, mas não necessariamente colocando o nariz vermelho. São outros valores que eles abordam. O Clau Essencial, que é de um estudioso da França, ele fala assim, que a gente nasce original
e morre cópia, porque a gente sai copiando os trabalhos e perde a nossa essência. E às vezes, quando você coloca a máscara, que é essa menor máscara do mundo, que é o nariz vermelho, você permite ser quem você é, mas você não precisa colocar essa máscara para desenvolver todas as suas potencialidades. E nessa perspectiva tem a Dream, que é colombiana, e ela também fala desse desperte o palhaço que existe em você, desperte essa alegria de viver que a Sara tem, esse ânimo de ir em busca dos seus sonhos. E às vezes as pessoas fazem algumas leituras e começam a desempenhar um papel de palhaço que não necessariamente era o propósito daquele autor. E eu trago uma pesquisa grande da Universidade do Minho, com a Operação Nariz Vermelho, que é onde eu estudo, que eles fizeram entrevistas em 40 países que atingiam 4 continentes. E eles pesquisaram como que eram esses grupos. Eram profissionais, não profissionais, voluntários, remunerados, se tinham pesquisa. É muito extenso e vale a pena fazer a leitura, mas são em dados estatísticos. E quando eu vi esses dados, eu nem precisava coletar dados para minha pesquisa do doutorado, porque eles sabiam mais dos brasileiros do que eu. E eu destaco esse recorte que ele traz a quantidade de grupos que existem nos países. Gente, o Brasil, ele tem o maior número de grupos de palhaços do mundo. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, são 63 organizações não governamentais cadastradas no Palhaços em Rede, no grupo, esse foi lançado em 2016, mas ele foi lançado em 2016, mas esses dados foram coletados em 2014, 2015, então não é fidedigno, digamos assim, a nível atual. Embora eu acho que com a pandemia, muitos grupos deixaram de existir. Mas o que eu chamo a atenção é que a gente tem uma diversidade e um número muito grande de palhaços que às vezes distorce no sentido de cada um faz do jeito que acha que é correto. E eu percebo que a maioria dos países da Europa, eles têm um grupo que atua em vários estados. Então, eles têm uma formação. E eu tenho a impressão que no Brasil, em alguns momentos, os grupos se competem, o que não deveria ser o objetivo. Então, assim, é interessante que a gente conheça esses projetos que existem a nível internacional, nacional, regional, para que a gente possa ver qual grupo a gente identifica, porque nós não inventamos a roda, para saber qual que é a nossa missão, que perfil eu preciso selecionar para o meu grupo, que metas eu desejo alcançar a curto, médio e longo prazo, que habilidades e competências eu preciso, quanto líder, oferecer ao meu grupo para atingir essa minha missão. E às vezes os grupos estão um pouco perdidos. Aí eu trago alguns pontos importantes que eu penso, como conhecer esses dados históricos, conhecer os dados acadêmicos. Não que você vai estar ligada a fazer pesquisa universitária, mas tem muita publicação hoje à disposição, gratuita. Você tem que entender esses dados específicos. Qual é o perfil do líder que eu quero para o meu grupo? Existe um currículo oculto que às vezes as pessoas não conseguem compreender. Digamos que eu quero montar em Alagoas um grupo igual o projeto Nariz Solidário. Aí eu entro em contato com o Edu e vou contratar todas as pessoas que trabalham para ele, para vir para Alagoas, capacitar eu, Maria Rosa, e a minha equipe. Depois, o Edu vai embora junto com a equipe dele. E quem vai ficar aqui sou eu e a minha equipe. Eu não vou ter o Edu para dar continuidade. Então, é esse currículo oculto, que por mais que eu tente reproduzir o trabalho do outro, nunca vai ser igual, porque os meus valores, interesses pessoais e profissionais são diferentes do Edu. Então, eu preciso encontrar as potencialidades do meu grupo para eu ser único e individualizado dentro desse cenário e garantir o meu espaço. Então, daí eu vou poder causar impacto para a liderança, porque eu não vou ser X, nem Y, nem Z, eu vou ser eu mesmo junto com o meu grupo. Então, isso é o que causa um impacto na liderança. E como a gente está trabalhando com cenário de hospital, é interessante que eu entenda o hospital. Você conhece o que é realmente um hospital? Como que surgiu um hospital? Então, o hospital que a gente tem hoje, que é voltado para a ciência, ele tem
o profissional médico como referência, detentor do conhecimento que foi passando de gerações, mas ele tem todo um contexto. Ele tinha o contexto marítimo, da quarentena. Antigamente, quando você tinha uma pessoa doente na sociedade, você colocava dentro do navio e isolava para que essa pessoa doente não contaminasse a população. E às vezes as condições eram muito insalubres e as pessoas morriam. Tem também a perspectiva militar, em que o governo investia nos homens para ir para a guerra, para poder manipular os fuzis, e quando esses homens adoeciam, quem ia substituí-los? Não tinha homem preparado de imediato. Então, eles criaram umas tendas para cuidar desses militares que estavam doentes, para que eles pudessem até morrer na guerra, mas morrer em forma, não porque estava doente. E tem a perspectiva religiosa, de que a doença era um sinônimo de um pecado que você tinha cometido. Então, essas três vertentes, ela acompanha hoje a ciência. É por isso que a gente tem as Santa Casas de Misericórdias, vem dessa perspectiva da religiosidade. Então, quando se trata do cenário de atuação, que é o hospital, você conhece o organograma desse hospital, você sabe quem é o diretor geral, o diretor médico, o diretor da clínica que você está atuando, o enfermeiro. Quem é o articulador que permite que você entre no hospital e desenvolva as atividades? É o serviço social? É o centro de estudos? É o setor de humanização? O hospital é um setor que trabalha com muitos produtos, de equipamentos e insumo. O que é que você vai oferecer para o hospital? Você tem que ter uma linguagem que atenda essa demanda. Eu tive a oportunidade na USP de estudar com Gomes e Schreiber. E eles falam que essa política nacional de humanização, ela foi criada com propósito. E às vezes a gente diria que ele fala de alienação. Porque a gente acha que a política da humanização ela foi criada para que as pessoas pudessem ser bem assistidas, acolhidas, profissionais empáticos. Também. Mas o primeiro boom dessa política foi o seguinte: as pessoas que eram mal-humoradas, não eram empáticas, quando ia cuidar do seu paciente, não tinha esse olho no olho, o paciente não atendia a terapêutica do profissional. Então, foi se construída uma política para que as pessoas pudessem mudar sua conduta de assistência voltada para o capitalismo. E isso faz parte das diretrizes curriculares dos cursos de graduação em saúde. Eu tenho que formar um aluno, eu quanto professora universitária, que ele seja empático, altruísta, sensibilidade afetiva, tomada de perspectiva, que ele saiba trabalhar de modo inter e transdisciplinar, porque se ele não tiver esse perfil, ele não fica no mercado de trabalho. Então, essa política de humanização, ela veio com esse propósito. É claro, eu não vou dizer assim que a política de humanização ela não ajudou, ainda bem que existe, mas assim, a gente também precisa ter essa visão crítica. Quando se trata da hospitalização na infância, que a maioria dos grupos no Brasil visitam as crianças, existe uma carta dos direitos da criança hospitalizada, que é a Carta de Leyden. E essa carta, ela trata do princípio de que criança não é adulto. Ela existe uma especificidade, então tem que ter um tratamento diferenciado. E ela dá sugestões de tipos de condutas que possam minimizar o trauma dessa hospitalização. Porque a criança hospitalizada, ela tem dois traumas. Ela tem o trauma interno, pela própria patologia, e tem o trauma externo dos procedimentos que são realizados. É difícil para a criança entender que sair da sua casa, do seu convívio com o animal de estimação, o seu irmãozinho, a escola, ser puncionada várias vezes, ser submetida a procedimentos que causam dor, é o que melhor poderia ter acontecido para fechar um diagnóstico, ela ser tratada e ficar bem. Então, daí, a partir dessa carta de Leyden, surgiram as classes hospitalares, as brinquedotecas, os brinquedos terapêuticos, entre outras maneiras. E onde que entra o palhaço? O palhaço, ele entra nas práticas integrativas e complementares, que são chamadas de PICs. Ele entra nessas potências do encontro, que pode ser ativado uma potência positiva ou negativa, e isso tem a ver com o palhaço capacitado. Se você tem um palhaço que não tem formação nenhuma, ele não vai atingir uma potência boa. E nesse movimento, de quanto que é importante o palhaço, na Argentina já tem uma lei, desde 2015, que todos os hospitais de pediatria têm que ter palhaço. E o palhaço passa por essa formação. Não que o hospital forme, mas ele só contrata esses palhaços que tiveram formação mínima. Então, o grupo tem que ter um portfólio. E nessa
pegada, digamos assim, da prática integrativa e complementar, a nível de Brasil, a gente tem avançado com alguns pontos, que em setembro a gente tem a lei da videochamada, porque na pandemia, com o isolamento, não permitir que as pessoas pudessem fazer as visitas aos seus pacientes, muitos agravaram os seus quadros clínicos, foram a óbito, tiveram a oportunidade de se despedir dos seus familiares. Então, agora é lei que esse paciente que não tem acesso ao acompanhante, ele possa participar de uma videochamada. E onde é que esse palhaço, ele é considerado uma tecnologia leve? Aí eu trago essa foto, né, à minha esquerda, que o hospital tem aquelas paredes frias, é um ambiente frio e estressante. Geralmente tem uma enfermeira pedindo silêncio, e você vê aquela luz no fim do túnel, como se não tivesse mais o que fazer. E o palhaço, com o seu colorido, a sua irreverência, o seu sapato que é maior do que o seu número e às vezes faz um barulho, ele já contrasta com o cenário. E essa cromoterapia, ela já dá uma nova perspectiva de mundo, injetado uma dose de esperança nessa pessoa que está hospitalizada. E a nível de saúde, a gente tem 3 níveis de tecnologia. A gente tem a tecnologia dura, que é aquela tecnologia do robô que opera no centro cirúrgico, dos exames por imagem, tomografia, ressonância magnética, PET scan, as tecnologias leve e duras, que são os protocolos. Então, você tem uma gestante, qual é o protocolo para atender uma gestante? Tem um apendicite, entre outras patologias. E as tecnologias leves. E a tecnologia leve é uma escuta qualificada, é um acolhimento, é chamar pelo nome, é o que a gente conhece como política de humanização. E é nessa tecnologia leve que a gente tem as 29 práticas integrativas e complementares e que o palhaço está inserido. Então, o palhaço ele faz parte desse contexto de saúde. E hoje, cada vez mais, os hospitais eles estão adotando um modelo capitalista de um hospital-hotel, ou hotel-hospital, que você possa cada vez mais acolher esse paciente para que ele venha aderir o tratamento. Então, às vezes, assim, eles postam foto nas redes sociais, olha, eu estou doente, mas nesse hospital veio um palhaço me visitar, veio alguém que tocou uma música. Então, isso faz toda a diferença. E o conceito atual de saúde, que é saúde única, o conceito não foi depois da pandemia, foi antes da pandemia, em 2019, que ele fala que saúde não é só ausência de doença. Saúde é uma interação da saúde humana, animal, ambiental, frente à adoção de políticas públicas a nível efetivo, assim, de nível local, regional, nacional e global. Gente, isso é uma definição do coronavírus. Em que sentido? Hoje nós vivemos uma situação de necropolítica e que os números não importam. Se morreu 500 mil, não importa, tá? Eu não estou aqui para defender um partido político. Mas o que aconteceu com o coronavírus? Uma determinada região da China foi desmatada. E lá tinha muitos morcegos que conviviam muito bem, obrigada, com os coronavírus. Com esse desmatamento, o coronavírus foi habitar o homem. Lá ele sofreu uma mutação, que foi o Covid-19, por ter sido no ano de 2019. Essa mutação, ela foi letal para o humano. E foi percebido que as pessoas que estavam nesse cenário, por onde ela circulava, contaminava e as pessoas iam a óbito. Mas não houve uma política local para resolver essa demanda. E foi se espalhando a nível regional, nacional, global, e se tornou essa pandemia. E todos os holofortes foram para aqui a nível de Brasil, para a tecnologia dura, para o uso dos respiradores, para o paciente na UTI. É claro que se o paciente tivesse mais grave, ele ia para a UTI, mas nem todos iam para a UTI. Porque não se foi investido na tecnologia leve, na atenção primária, nos agentes comunitários de saúde, e mais uso de máscara, em fechar as fronteiras. Por que outras medidas não foram tomadas? Interesses, né? Interesses, digamos assim. Por isso que a gente tem a CPI da Covid, os kits de Covid, será que funcionava, será que não funcionava? Pelo excesso de tecnologias duras. Não, eu não estou dizendo que não são importantes, mas que poderiam ter sido repensadas. E quando essa cadeia de cuidado ela é quebrada, quando não são potencializados os conhecimentos, você não dá uma assistência de qualidade. E foi isso que tem acontecido nos cenários do hospital diante da pandemia da Covid e diante da assistência com as nossas crianças também.
Então, essa promoção de saúde, ela já vem sendo discutido com a Carta de Ottawa, a Declaração Budapeste, a Conferência Nacional de Saúde, ela já reconhece no coletivo Humaniza SUS que a dialogia do riso que a gente desenvolve quanto palhaço, ela é terapêutica, ela promove saúde. Então, você não tem, às vezes, o que está impondo. O seu trabalho, ele é terapêutico. Agora, às vezes, o palhaço ele não tem um conhecimento teórico para discutir de igual para igual, às vezes, com um profissional de saúde, por ele não ter tido essa atualização contínua e permanente. E desse cenário, eu aproveito para divulgar o Congresso Internacional dos Palhaços de Hospital, que vai acontecer em abril de 2022, na Holanda. Eu percebo que muitas das atividades que acontecem no Brasil é por não haver uma democratização do conhecimento do palhaço. Eu percebo que eu estudei grupos de 5 países. E eu percebi que nesses outros países as pessoas dialogavam mais, partilhavam. Você vai, às vezes, para um evento e o grupo diz: o seu grupo é ruim. E daí? Você vai fazer o quê? Você vai embora para casa com aquela informação que o seu grupo é ruim e você vai receber a capacitação aonde? Eu parabenizo por a gente estar aqui sentado, discutindo, compartilhando com os colegas o que é que o outro grupo tem que pode potencializar o meu trabalho, que parcerias eu posso fazer. A gente precisa levantar esse movimento a favor do bem dessa atividade do palhaço com compromisso e responsabilidade. E os potenciais problemas na atuação do palhaço no hospital é uma ausência de uma formação mínima. Às vezes os grupos, eles não têm noção de uma caracterização frente à aparência, eles causam ruído inadequado, a maquiagem que dá medo, o controle de infecção hospitalar, ele não sabe o que é o isolamento respiratório, de contato, reverso, eles vai de uma enfermaria para outra sem lavar as mãos. Então isso, ela tira a confiabilidade do trabalho frente aos profissionais de saúde. Talvez seja isso que alguns grupos não conseguiram retornar, porque se para todo mundo era novo, para o palhaço, que não é considerado um profissional de saúde, era mais novo ainda, na visão, principalmente, da gestão hospitalar. E você precisa desenvolver uma certa sensibilidade, aonde que eu posso entrar. E tem grupo de estudo que fala sobre o palhaço bom e o palhaço ruim. E o palhaço ruim não é aquele palhaço sem graça, é aquele palhaço que não tem noção do que ele está fazendo. Então, eu vou trazer, dos 5 grupos que eu estudei, eu vou trazer 2 que eu achei bem interessante, dos trabalhos que eles desenvolveram na pandemia. Um deles é o Lerry Medicine, da França. Gente, eu estou falando muito rápido, tá bom? Posso continuar, que eu falo rápido. Tá, ok. E tem muitos slides. Na França, eu conversando com a Caroline Simons, e ela não parou as atividades na pandemia, e ela falou que a pandemia igualou o palhaço com o profissional. Eu falei: como assim? Aí ela disse que antes eles falavam assim: nós queremos vocês, e hoje eles falam: venham, que nós precisamos de vocês. E o que fez com que eles tornassem tão importantes? Foi esse novo conceito de saúde. Está todo mundo sobrecarregado, estressado e numa incerteza do processo de finitude. E o palhaço, ele vinha trazer uma leveza que às vezes eles não tinham valorizado antes. E eles falaram que aumentaram o trabalho, porque aqui, pelo menos assim, para mim, foi novo o teleclau. Na Alemanha, eles fazem chamadas por Skype desde 2010, para os pacientes que não podem receber o palhaço, para o paciente que tem doença crônica degenerativa e vai para casa, por home care. E como é que ele faz esse acompanhamento? Ele faz acompanhamento pelo Skype. E eles estavam fazendo atividade presencial por videochamadas. E agora que estava um pouco mais liberado, as crianças que não tiveram a oportunidade de conhecer presencial queriam conhecer. E marcaram um encontro presencial para eles conhecerem o palhaço. E eu fiquei pensando: e como que vocês faziam esse agendamento? Eles tinham uma pessoa no hospital que agendava para eles. E uma das dificuldades do meu grupo foi encontrar uma pessoa no hospital que tivesse a disponibilidade de pegar esse telefone para poder fazer essa videochamada. Então, é outra visão. E por que eles têm toda essa credibilidade e a gente não? Nós somos palhaços inferiores? Não! Nós somos palhaços muito bem capacitados, mas às vezes nós não treinamos tanto a nossa equipe. Eles têm uma residência, não é residência, é residência mesmo. Assim como o profissional médico, ele passa por uma residência, o palhaço de lá da França passa por uma residência. Eles trabalham todas essas temáticas.
Então, a formação do clown, biossegurança, o que é hospitalização na infância, desenvolvimento infantil, brincadeira de acordo com a faixa etária, ludicidade musical, eles têm um código de palhaços, assim como tem um código médico, ou do profissional de saúde, tem um código de palhaço. Eu tive dificuldade de entender esse código de palhaço, porque na entrevista eles falavam coisas que eu não sabia o que ele estava querendo dizer. Aí depois que eu adquiri o livro, aí eu consegui, porque assim, eu fazia a tradução, mas a tradução para mim não fazia sentido. Eram os códigos que para mim era novo. Eles discutem muito esse processo de finitude, através desses estudos de teratologia. Eles têm uma atividade cuidando do cuidador. Não é que eles tenham terapia individual, mas as atividades que impactam nesse cenário do palhaço com a criança, do palhaço com o acompanhante, do palhaço com o profissional de saúde, como é que ele lida com essas angústias? Então, eles têm rodas de conversa para trabalhar sobre isso. Ele tem um setor específico para capacitação de recurso. Ele investe na liderança, em grupos de estudos. E, às vezes, a gente tem grupos que é tudo. Você é captador de recurso, você é palhaço, você é quem posta nas redes sociais, é articulador junto ao cenário hospitalar. Então, assim, é preciso a gente estar bem fundamentado e expandir essa rede. Um grupo bem diferente a nível internacional é os Dream Doctors de Israel, não sei se vocês conhecem. Eles têm um grupo de pesquisa financiado pela universidade desde 2011. Eles fazem pesquisas para, digamos assim, validar o trabalho deles. E eles publicam em revistas de alto impacto, revistas que a gente tem assim, Qualis A, B, C. Eles só publicam Qualis A1. Então, assim, são pesquisas que não tem como você dizer que não funciona, porque são pesquisas até de grupos fechados, que para poder você ter acesso tem que pagar. Pelo nível de excelência dos grupos que eles estão inseridos. E eu não sei se eu estou usando o termo correto, bacharel em palhaço, enfermagem, é porque eles têm o palhaço como profissional de saúde e eles recebem uma carteirinha que eles podem atuar em vários setores dentro do país relacionados à saúde. Não é tão complexo quanto os procedimentos de enfermagem, há tempo de passar sonda, pulsionar a veia, mas eles desenvolvem tantas atividades juntos que eu nem saberia exatamente como classificá-los. Eles atuam em 31 hospitais em todo o estado de Israel. Aqui é o mapa de Israel, então veja que eles estão em todo o país. Não tem outro grupo de palhaços, tem só os Dream Doctors. Eles atuam na Cruz Vermelha, no Ministério das Relações Exteriores, instituições acadêmicas, Conselho Econômico. E você fala assim, mas o que esse palhaço vai ocupar tanto lugar? Eles recebem uma capacitação, quando eles são formados, ele pode ocupar todos esses cenários. E como que ele conseguiu esse espaço? Com pesquisas. Eles mostraram que a presença do palhaço reduziu o gasto. Isso chamou a atenção para o hospital. É claro que eu quero um palhaço se vai diminuir o meu impacto financeiro aqui. O palhaço é de um custo, digamos assim, menor. Eles são pagos. Mas comparado à redução dos gastos, vale a pena, assim, quem tiver interesse nesse sentido, de fazer uma busca sobre os Dream Doctors e visualizar as pesquisas que tem no site deles. E quando a gente fala de grupo de palhaço, às vezes a gente gosta tanto de um grupo que a gente copia e cola. Mas isso é plágio, isso é crime. Você tem que ter a sua individualidade. Você tem que se encontrar nesse cenário e ser o seu grupo, ser você. Eu visualizei assim, que tem muitos grupos que participam dos editais para conseguir recurso. Eu, como funcionária pública da universidade, alguns editais eu não posso participar. Mas se você contrata alguém para escrever um projeto, é interessante que você passe pelas plataformas de plágio. Porque se você for plagiar outro grupo, você não vai ser bem visto. Eu não quero fazer parceria com um grupo que está plagiando outro, porque eu sei que ele vai me plagiar também. Eu quero ele como parceiro. Não reprodutor da minha atividade. Então, existem plataformas na internet que você pode jogar aquele texto e ver se alguém já pensou semelhante a você, ou se o integrante do seu grupo, sem querer, de admirar tanto, copiou uma frase do outro, porque isso dá crime. O meu grupo, como é vinculado à universidade, eles registraram a marca. Eu não sei se a maioria dos grupos tem marca registrada. Então, esse Rzinho à minha direita, dentro do círculo, significa que o projeto tem uma marca registrada. E se alguém utilizar nome, sorriso de plantão ou a logo, a gente vai buscar os direitos. Porque
Cada um deve ter a sua individualidade do seu trabalho e deve pedir autorização para poder referenciar se você não é parceiro. E a gente vê o plágio, assim, na palhaçaria do Brasil, de uma forma muito triste, sabe? Há também o registro de patente. Se o seu grupo desenvolveu algo novo, você tem que registrar. Ah, mas eu não tenho interesse de gerar lucro. A Biblioteca Móvel Pediátrica, ela não tem interesse de gerar lucro. Se o seu grupo tiver interesse e quiser partilhar no seu estado, eu vou disponibilizar sem nenhum problema. Inclusive, ele tem um recurso que é mais barato, como ele foi evoluindo com o passar das construções, ele foi se tornando mais acessível. Mas você precisa registrar o que você produziu. E às vezes as pessoas não valorizam o que estão produzindo dentro do seu grupo. E como é que a gente faz... cresce esse nosso trabalho quando a gente forma parceiros, porque nós não somos detentores de todo o conhecimento para dar conta de todas as demandas que um projeto exige. No cenário de hospital, agora na pandemia, o meu grupo também não pôde retornar às atividades, mas de que forma eu poderia se fazer presente? Então, lá na universidade, eles começaram a produzir, eles têm uma impressora 3D e começaram a produzir esse Face Shield. Aí, em parceria com o laboratório de design, a gente desenvolveu alguns adereços para mandar junto com o Face Shield para os profissionais do setor de pediatria, para que eles pudessem ficar mais atrativos, assim, remetendo à atividade lúdica. Então, foram temáticas dos desenhos infantis, de animais, do folclore, do forró, do Natal, e a gente também partilhou esse PDF para que fosse reproduzido no estado, 2 estados, foi Maranhão, esqueci o outro, que viu nas redes sociais e solicitou, e a gente partilhou sem nenhum problema. Foi uma maneira que a gente viu de entrar em contato e contribuir de alguma forma. Outra atividade que o grupo desenvolveu, como na universidade tem a Linfecto, que é uma liga de infectologia, e ela trabalha muito com essa questão da pandemia, então a gente entrou em contato, eles começaram a escrever historinhas que falavam sobre o uso da máscara, lavagem das mãos, numa linguagem infantil. E o pessoal do design, ele começou a reproduzir, criar esses personagens. Aí o Instituto Pau Brasil imprimiu e a gente mandou historinhas preto e branco junto com a caixa de lápis de cor para que a criança lesse e também pintasse. Então, assim, foi uma forma que a gente teve de se fazer presente. A gente também fez algumas publicações acadêmicas. Então, eu sou enfermeira por formação. Tem conhecimento que eu não sei. O Alexandre Penha, que está aí na foto, da Escola de Palhaços de Maringá, ele tinha umas discussões bem interessantes, que conversava com o meu pensamento. Então, a gente se reuniu de forma virtual e escrevemos um artigo que já foi publicado, Análise Crítica e Reflexiva sobre o filme Patty Adams. Também publicamos outro, que são construções disseminadas sobre a figura do palhaço no cenário hospitalar, em parceria com a professora Suzana Caires, que é a minha orientadora da USP. A gente também lançou a Resenha do Riso, que é um e-book, que tem relatos de palhaços no cenário hospitalar. Já foi aprovado, mas estou aguardando a publicação, um e-book que trata sobre os direitos da criança hospitalizada, capítulo de livro na Faculdade de Medicina e um capítulo do livro do Matraca, que a gente fala sobre o protocolo de biossegurança para palhaços no cenário hospitalar. Então, a gente tem que se pensar em como fazer essas parcerias dentro do que é possível. No meu projeto, era possível esta parceria. Qual parceria é possível no seu projeto? Qual a demanda que você precisa para que você possa se articular? E é interessante que você faça uma parceria simbiótica, em que os dois lados saiam ganhando. Porque é esse tipo de parceria que agrada o hospital ou o produtor que vai lhe financiar. Não uma parceria com comensalismo, que é aquela parceria que você vai lá, aprende com o outro e vai embora. O outro não ganhou nada com você. E tem a parceria parasitária, que é a parceria que você vai lá aprender com o outro e você reproduz de forma errada. E quando você reproduz de forma errada, você prejudica o trabalho do outro que está fazendo de forma adequada. Então, eu trago uma reflexão do Márcio Libar, que ele fala assim, para ser sincero, eu sou palhaço. Mas eu sou palhaço, para ser sincero. Então, seja sincero nas suas parcerias. Qual é o seu objetivo quando você contacta outra instituição?
para se relacionar, porque é a sua imagem que está sendo vendida. Se você não faz uma parceria, você não queima só o seu nome, você queima o nome da instituição, porque os outros projetos que se conversam não vão querer dialogar com você. E para finalizar a minha fala, eu trago uma reflexão sobre o sorriso e o futuro de um integrante da minha equipe, o Dr. Pajoaba, que ele fala assim: o futuro, às vezes, é incerto, inquieto e arquitetado. Amedronta a ideia que um dia fora pensado. Como o palhaço tira risadas do presente e do passado. Contudo, o sorriso segue de frente e dizendo ao mundo: o sorriso é adaptável, é seguro, é potente para o futuro. Como sorrir se a máscara ofusca o meu sorriso? Simples, gargalhe até ouvirem do outro lado. E o que eu vou dizer é clichê, no sentido de que espero que o pós-pandemia, esse novo normal, a gente possa tornar uma pessoa melhor, mas o fato de estarmos aqui discutindo o que fazer, palhaço, significa que a gente não está parado, a gente está pensando nessa perspectiva de futuro, você está tentando se profissionalizar, e eu espero que esses momentos de discussão, ele possa viralizar uma palhaçaria responsável, terapêutica, competente, compromisso, e que se vire uma pandemia a nível de Brasil. Gente, essa era a minha fala. Eu vou fechar aqui a apresentação. Se vocês tiverem alguma pergunta para fazer. Não tenho noção se eu falei muito, se eu falei pouco. Aqui estou. Oi, vocês estão aí? Eu escrevi ali no chat, né? Metralhadora de porrada. Gente, eu nem falei tudo. Mas falei algumas coisas. Assim, eu não estou certa não, tá? São alguns apontamentos, mas eu estou receptiva a indicações de leituras para que eu possa aprender e a gente tá sempre evoluindo, né? Enquanto palhaço. Então, podem concordar, discordarem, que eu estou aqui. É importante a gente ter esse conhecimento, e eu venho falando também sobre o grupo, né, os membros ali, porque se a gente for fazer esse recorte para os grupos de voluntários, lógico que você traz algo muito maior, né, de grupos que já estão numa pegada um pouco mais de profissionalização, captação de recursos, e lá na frente muito avançado, e outros também não tanto, mas o membro, às vezes, nem precisa compreender tanto esse cenário. Mas a liderança, ela tem responsabilidade de conhecer sobre essas articulações. Depois eu vou fazer esse link na minha fala. Você trouxe coisas do hospital aí que algumas até nem eu sabia. Então, assim, a gente precisa compreender, olha que a gente precisa lidar, né? É o malabarismo, é o hospital, é o palhaço, é o voluntariado, que também é uma lei específica, é a nossa própria vida, né, que mais do que 90% faz isso de forma na liderança, né, como voluntário ou voluntária, ainda tem que lidar com tudo isso, com todas essas informações, e aí é uma coisa muito óbvia. Vem uma crise, a primeira coisa a vir a ruir é a nossa liderança, o nosso grupo, e é por isso que a gente deixa de entrar nesses ambientes, a gente deixa de fazer o trabalho, muitos grupos desistiram, só dos que eu conversei, mais de 40 fecharam as portas, já não tem mais, já não existe. Né? Então, é muito importante a gente ter esses dados e começar a ficar mais presente na nossa vida enquanto liderança, para que a gente saiba também lidar com tudo isso que vem, né, de todos os lados, né? Acho que a Angelita, ela levantou a mão, que ela fez uma pergunta. Você quer perguntar com áudio ou quer que eu fale aqui mesmo? Pode abrir aí. Oi, tudo bem? Oi. Eu sou a Angelita, ela é a Liz. Nós somos do grupo Terapia Super Clown. A Liz queria fazer uma pergunta. Nós somos de um grupo que atualmente a gente tem cerca de 30 pessoas, só que a gente vê que sempre são poucas que estão atuando. Então, a gente tem ações rotineiras ali, que a gente tem um compromisso já, e são poucas que se motivam realmente a participar. Eu queria uma dica de como fazer essas pessoas ficarem mais instigadas a participar.
A gente não atua só em hospital, a gente atua também em outros tipos de ação solidária, e essa é a nossa grande dificuldade, assim, fazer o próprio grupo se motivar a participar mais. Eu acho que com a história da pandemia, parece que deixou as pessoas um pouco mais acomodadas ainda. Eu respondo? Posso falar? Essa é aquela resposta que vale bilhões, hein? Quem disse que eu tenho essa resposta? Então, por isso mesmo. Eu não tenho. Eu acho que o meu grupo ele é um pouco diferente, assim, dos não que não seja voluntário, né? Mas como ele é linkado à universidade, à extensão universitária, o aluno ele tem uma contrapartida, ele recebe um certificado que vai complementar a sua carga horária flexível. Tem alguns alunos que eles querem desenvolver pesquisa nesse lado da palhaçaria, então ele já vai para o projeto vislumbrando essa discussão. É uma parceria para que ele vá para o intercâmbio conhecer alguns trabalhos. A gente teve aluno que foi conhecer o Pat Adams, então assim, ele vai às vezes com algum interesse. E eu acho que você tem que oferecer algo para o grupo. Qual é a sua missão? Nesse processo de formação, a gente tem que estabelecer vínculos. Às vezes você tem que marcar para comer uma pizza, tomar com Coca-Cola, para que o grupo se conheça e comece a respeitar um outro. Existem algumas oficinas que a gente trabalha. Você falou sobre o abraço, que a Sara disse que gosta de um abraço apertado, aquele abraço que quebra as costelas. A gente tinha uma oficina que a gente trabalha o abraço. E rolando, assim, algumas músicas de fundo, e você vai trabalhando o seu eu, com todo respeito, é um corredor escuro, e a Luciene, ela deve estar aqui, ela faz parte do meu grupo. E, assim, a gente vai estabelecendo nas oficinas, momentos que o pessoal possa se conhecer e se sentir pertencente a uma família. No momento que você se sente integrante daquele grupo, você quer que ele cresça e que ele contribua. Hoje, o projeto tem 19 anos e eu tenho pessoas que já foram do projeto e hoje estão na linha de frente do hospital, que foram eles que permitiram que eu entrasse naquele hospital. Eu estou atuando no Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas, que para mim era um local que eu nunca iria entrar, pelo próprio medo meu, enfermeira, de se contaminar. E assim, um palhaço que foi da equipe se formou e ela é infectologista. E ele, vocês vêm quando para cá? E esse hospital é da universidade. Eu falei, como assim que a gente vai? A gente precisa tomar vacina, como da varicela, que é a catapora. Ela não é disponibilizada no SUS para nossa faixa etária. Então, só quem é que toma a vacina? Quem paga, e são 2 doses. E a maioria dos meus alunos não tinha tomado, e lá é um local de referência para varicela que chegou em um alto grau, que precisou ser hospitalizado. E no adulto, ela traz muitas percas neurológicas. Aí, o que o reitor fez? Pagou para todo mundo tomar vacina. Então, eu me senti seguro para entrar naquele cenário. Você precisa de ter uma contrapartida, você precisa de ter uma parceria. E esse espaço, que às vezes já pensaram assim, por que você não vira uma ONG? Eu tenho muitos pontos a favor dentro da universidade. Eu tenho sala, auditório, mini auditório, intérprete de Libras, intérprete em inglês, se eu precisar de uma palestra, eu consigo financiamento para o aluno fazer um curso. Então, para mim não é conveniente. Então, eu tenho coisas que, digamos assim, atrai os meus alunos. Eu não sei se eu estou respondendo. E esses momentos de luau, o meu grupo faz luau, faz festa na minha casa. Então, assim, o grupo é grande, porque são 6 hospitais. Tem gente que sai e não sai, que às vezes, assim, eu não tenho disponibilidade de dar plantão, mas as crianças eu quero ajudar na coleta de receber brinquedos. Eu não tenho condições de estar presente, mas se tiver o CAILU, que é o Congresso Alagoano Interdisciplinar de Ludicidade, eu consigo palestrantes que são ex-alunos e que estão na linha de frente em algum local, e eles vêm na maior festa como se ele fosse do projeto naquele ano. Então, você precisa desenvolver estratégias que estabeleçam vínculos no sentido de que ele se sinta integrante daquele grupo. Porque se ele não se sente, ele não contribui. Eu sou uma representante, mas eu não sou a dona do Sorriso de Plantão. Eu não tenho condições humanamente de ocupar 6 hospitais ao mesmo tempo. Então, eu tenho que confiar na minha equipe e capacitá-la. Toda a informação que eu recebo, eu compartilho. E eu penso que a pandemia, ela só veio mostrar a fragilidade que nós, grupos de palhaços, temos.
E por que a gente tem essa fragilidade? Porque nós não somos capacitados. Por isso que os outros países... Eu não trouxe os outros países para dizer eles são melhores. Não, eu não estou dizendo isso. Eu trouxe que eles têm uma estrutura que poucos grupos no Brasil faltam. Porque não há uma democratização do conhecimento. Isso, assim, é a minha visão, que pode vocês concordarem ou não, mas de algumas leituras que eu fiz, foi esse entendimento que eu cheguei, e hoje eu estou tendo a necessidade de publicizar tudo, porque o que eu estou encontrando, eu também fazia assim. Então, todos os meus artigos que eu estou escrevendo em parceria, eu estou liberando aí para o universo, né? Sei lá no que vai dar, mas estou jogando. Então, assim, ter uma resposta que vai atender sua demanda, eu ainda não tenho, não. Eu faço desse jeito. Soltar aqui, né? A gente vai falar um pouquinho depois disso, olha como eu tô redundante. Mas pleonasmo vicioso. Vicioso. Ó, até isso tem teoria. Eu fiz uma solicitação para vocês, para que vocês compartilhassem alguns pequenos cases também de engajamento. Então, a gente vai fazer uma pausa já, e aí depois eu volto para falar do hospital, e depois a gente vai ter uma mesa um pouco mais aberta. A ideia é que essa mesa tivesse esses cases de vocês, porque a gente também não tem a resposta. De acordo com cada cenário que cada grupo tem, porque é muito... Se a gente falar, a gente faz voluntariado, mas é muito amplo o modelo de governança ou a ausência dessa governança de cada grupo. Cada um tem uma forma de ver. Então, aqui, só dando uma pitada, eu entendi... a Maria Rosa é o corretor instantâneo. Eu entendi aqui que o grupo estava engajado, muito. Só que o propósito do engajamento deles era a atuação enquanto palhaço e não como causa social. São coisas completamente diferentes. E se eu não posso exercer a função que eu vim fazer, que eu passei por um processo de 1 ano, que aqueles passam por um processo seletivo de 1 ano, se eu não posso ser o palhaço, eu não consigo me encaixar em outra coisa, por uma coisa óbvia. Não é isso que eu vim fazer. E aí tem que se trabalhar uma outra função, que é olhar social de uma organização social. Se a gente perder o palhaço, se a gente perder a arte, a gente faz o quê? A gente deixa de contribuir, deixa de ter essa responsabilidade cidadã, e aí tem outra forma de se trabalhar com isso. E aí, não necessariamente porque a pessoa não está conseguindo fazer o palhaço, por ela não estar participando de uma reunião, quer dizer que ela não está com você. Às vezes o grupo mudou, pode acontecer, o teu formato mudou, a vida dessas pessoas mudaram, a pandemia veio e sacudiu todo mundo. Então eu tenho pessoas aqui que perderam o emprego, começou a ter abuso, em casa começou a usar droga, começou a, enfim, sofrer várias reverberações desse boom que a gente está vivendo, que a própria pessoa não estava dando conta. Então como é que eu vou exigir dessa pessoa que ela faça alguma coisa? E às vezes nem é uma questão de que ela não quer fazer, é que ela está vulnerável. Então, ela se tornou o meu primeiro público-alvo, como sempre foi. O voluntário, para nós aqui, ele é o nosso primeiro público-alvo. É para ele que a gente precisa olhar primeiro. Porque eu preciso desenvolver ele, porque ele não entende a técnica e nem vai entender, por mais que eu dê treinamento, não é o ofício dele. Então, primeiro eu preciso passar por várias camadas de reconstrução de uma nova perspectiva do que é a sociedade, da forma com que a tua organização acredita. Então, por isso que a tua liderança precisa estar muito empoderada sobre muitos assuntos, porque você recebe gente homofóbica, machista, que recebeu abuso, que tem um enrijecimento com relação à religião, aquela visão muito só dela, questões políticas. Como é que você recebe essas pessoas no teu grupo? Coloca de contato com uma linguagem relacional, com potencial incrível terapêutico, sem trabalhar essas questões antes, e coloca num ambiente completamente hostil e rígido e com várias complexidades como o hospital. Se eu não faço esse filtro, se eu não trabalho, isso vai explodir como está explodindo na pandemia, que foi que a Maria falou. A gente veio à tona a nossa fragilidade enquanto grupo. Então, eu vou trazer umas perguntas depois, mas uma delas é, será que a gente realmente está gerando o resultado que a gente acha que está gerando?
E isso, para mim, é um termômetro muito importante, assim. E isso vai refletir nos nossos voluntários. Aqui, uma parte deles ficaram mais de molho. Teve uma outra parte que já se acendeu mais. Mas por quê? Tinha mais disponibilidade. Tiveram outros que, como a gente acessou um recurso importante, deixaram de ser voluntário e começaram a trabalhar, começaram a receber por aquilo, que é uma outra função que acaba acontecendo quando o voluntariado ele é tão profissionalizante que ele passa a ser um ofício, ele passa a receber por isso. Não quer dizer que ele deixa de ser voluntário na organização, mas ele passa a receber em alguns projetos, então ele começa a vislumbrar esse trabalho muito mais profundamente, ao ponto de deixar outros trabalhos, aí você vai ter que dar uma estrutura para ele também, para que ele continue, porque você levou ele para um caminho, não tem como abandonar ele também, né? E aí você começa a olhar também outras perspectivas e oportunidades que apareceram e surgiram durante a pandemia, que foi o voluntariado remoto. Pessoas que às vezes querem contribuir com o teu trabalho lá do outro lado do mundo, como aconteceu comigo, eu estava com um problema sério financeiro de organização, e eu consegui uma voluntária que estava na França. E ela é minha financeira oficial hoje, ela que me ajuda em tudo, e ela voltou para o Brasil enfim. Então a gente precisa começar a olhar para o nosso grupo, para essa questão de gestão, em diversas possibilidades. O nosso trabalho não é só concentrado no palhaço. Não é só isso que a gente faz. Independente de onde ele esteja, a gente tem uma responsabilidade cidadã, a gente tem uma articulação social, e nem sempre eu preciso estar caracterizado fazendo uma intervenção artística para estar trabalhando competências do palhaço. Eu posso estar dialogando com os hospitais, debatendo os assuntos, então tudo isso também pode trazer à tona um possível engajamento, mas que no cenário que a gente está passando, ele está longe de ser 100%. E isso, para arrematar minha fala, não quer dizer que a pessoa não está interessada no grupo, ou que ela não gosta da tua liderança, é que existe uma fragilidade humana que ela é cabível ao contexto que a gente está passando, e tudo bem. Eu acho que a lógica do tudo bem, nesse sentido, ela deve imperar ao ponto de compreender que eu sou um líder, o que eu preciso fazer para melhorar esse engajamento, e se preciso, será que eu vou melhorar o engajamento, ok, e eu vou fazer o que com ele? O hospital está me recebendo? Essa urgência é para quem? Né? Então, enfim, desculpa o meu parênteses enorme, mas é uma coisa também que a gente vai passando e vai aprendendo juntos. Alguém tem mais alguma pergunta para a Maria? Senão eu posso falar para ela de novo, ela encerra, daí a gente entra Eu acho que foi o Cláudio que levantou a mão. Cláudio. Eu queria fazer um comentário indo por um outro caminho, respondendo a pergunta que foi feita, indo por um outro caminho. O Du acabou falando um pouquinho sobre isso no final da fala dele, mas quando você fala sobre 30 voluntários que não estão participando, eu entendo que você tenha, não sei se são 30 palhaços, ou pelo menos 30 voluntários que estão ali indo diretamente, fazendo o trabalho e tudo mais. Entendo que sejam 30 voluntários nesse sentido, que costume fazer as visitas que vocês fazem. Eu acho que a primeira pergunta que você precisa se fazer é se você realmente precisa de 30 pessoas. Eu, particularmente, tá? Mas aí, olhando para a minha realidade, eu acho 30 pessoas no meio alto, razoavelmente alto. Não conheço, né? Não sei onde você atua, não sei os hospitais que você atua, quais são os trabalhos que você faz, eu não sei o quanto você tem de demanda para você ter 30 pessoas, se você realmente precisa de 30 pessoas. Mas eu acho que a primeira coisa que você analisar você precisa de 30 pessoas? E se sim, se você precisa de 30 pessoas, você realmente precisa dessas 30 pessoas? Eu tenho a visão que, muito pelo que a Maria Rosa falou ali, a gente está atuando num universo que brilha muito os olhos das pessoas, que muita gente olha porque a gente faz, nossa, é lindo, é maravilhoso, olha só, tá dentro do hospital, é tudo bonito e tal, e muita gente quer vir. Isso não significa que essas pessoas que acham lindo e maravilhoso estão comprometidas a realmente a integrar uma equipe, fazer parte de um trabalho e assumir as responsabilidades que precisam ser assumidas para fazer esse trabalho. E eu acho que às vezes a gente pode gastar muita energia tentando engajar algumas pessoas, e para elas esse trabalho não é prioridade.
Então, eu acho que sempre vale a pena você focar no que você vai atender. Ó, eu tenho 3 hospitais que eu atendo, tá? Para esses 3 hospitais eu preciso de 30 pessoas? Não, não preciso de 30 pessoas. Então, vamos focar com quem tá bom. Ah, não, eu tenho 10 hospitais. Ah, então eu preciso, com certeza, de 30 pessoas. Mas aí você pode, tipo, manda embora parte desses e abre processo. Procura pessoas que vão realmente somar com a equipe, que vão realmente vestir a camisa e fazer a coisa acontecer. No final das contas, você acaba focando muita energia em engajar pessoas que não estão afim e você está gastando seu tempo em coisas que você poderia estar evoluindo em outros lugares. Conheço alguém que era assim, hein, Cláudio? Aprendi muito isso esse ano, Du. Cara, maravilhoso te ouvir falar isso. Gente, só fazendo um parênteses aqui, eu conversei muito com o Cláudio em um momento, lá no início ali da pandemia, que estava assim, né, Cláudio? Tentando resolver o mundo inteiro, né? Resolvendo o mundo inteiro. E aí a gente teve algumas conversas e foi por esse caminho realmente de focar. Eu tive isso recente, eu tirei 20 pessoas do grupo, tirei no sentido assim, vinha com essa energia, Cláudio, que você está falando, cara, ali, ó. Porque é uma energia, né? Se você trata todo mundo igual, então se eu vou fazer um brinde, eu faço para 100, não faço para 10. Se eu vou mandar mensagem, eu vou mandar para 100, não faço para 10. Então, é igual para todo mundo, tem que ser igual para todo mundo. E aí, de repente, você está trabalhando, você está ralando para as pessoas que estão, às vezes, no grupo por uma certa conveniência, porque o grupo se tornou uma família, e tudo bem, a gente não vai deixar de ser amigo, mas o grupo tem um objetivo, tem um propósito, ele precisa entregar. Então, às vezes é muito mais objetivo e factível você entregar com 10 que estão com você do que você tentar resgatar 30 que não estão mais. E aí, assim, encerra ciclo. É isso mesmo. Gente, preciso disso. Encerra ciclo, continuamos, né? Em um outro momento a gente volta, mas nesse momento eu preciso saber quem está comigo, que foi o que eu fiz aqui. Então, é top. Muito bom isso aí que você falou, mano. Gente, assim, eu corroboro com a fala de todos, mas eu não sou tão fofinha assim, não. Eu convido para sair, olha. Assim, eu acho que às vezes você não tá contribuindo com o grupo, né? Então tem que convidar para sair. Não é dizendo que a pessoa é menos importante, não, mas naquele momento ela tem outras prioridades da vida, então ela pode seguir as prioridades dela e eu vou continuar com as minhas. Eu chamo para conversar de boa, assim, e eu trabalho também com sistema de advertência, não sei se isso depende, funciona com vocês, mas, assim, tem os tópicos que se ele passar naquela situação, ele tem um limite até onde ele pode ir, digamos assim, faltar reunião no grupo, chegar atrasado, tá com a roupa inadequada, ele vai perdendo pontos, se ele der 10 pontos, ele vai ser convidado a sair automaticamente. Então, eu tenho um aluno, eu falo assim, aluno porque é tudo da instituição universitária, que diz, professora, eu tenho 9 pontos, já vou sair. Aí eu disse, próximo deslize, sim, com certeza. E assim, eu não tenho o que fazer, sabe? É um projeto sério, são normas, é o meu nome como liderança. Eu faço alguns pedidos à universidade e às vezes eu sou atendida pelo trabalho que vem sendo desenvolvido. Então, no momento que eu diminuo a qualidade do meu trabalho, eu também diminuo quanto pessoa. Eu tenho que estar sempre evoluindo e se adaptando a essas novas tecnologias, incluindo a minha equipe, mas eu só consigo incluir se ele se permitir ser incluído. Então, assim, eu falo de boa. E aí vai variar muito do modelo de governança, né? Eu também já tive essa postura, ela funciona, né? Mas existem diversas outras formas de fazer. Eu era um cara muito rígido e aprendi a ser um pouco mais maleável, porque realmente eu vi que no nosso formato aqui, a gente se tornou uma família mesmo. E essa família chegou ao tal ponto de ter essa compreensão do porquê que a pessoa não está contribuindo e tentar alocar ela em outros lugares. Mas o que eu fiz aqui, respondendo até a Renata, foi o seguinte, eu atrelei a permanência deles a um processo de formação que a gente vinha fazendo. A gente investiu mais de 20 mil em treinamento, trazendo um monte de gente, tudo mais. E aí eles tiveram mais ou menos um ano para fazer esse treinamento.
E aí, quando eu vi que tinha muita gente longe que não estava fazendo, eu falei, ó, é o seguinte, a gente vai voltar, a gente vai começar a precisar debater essas coisas, ano que vem a gente não pode continuar da mesma forma, então quem não fizer os cursos até setembro, infelizmente, nisso eu já vou estar entendendo que não está mais disponível para poder estar fazendo parte. E aí cada um entrou em contato comigo, tive uma conversa para poder entender o cenário também de cada um, e aí a gente teve uma conversa franca para entender que naquele momento seria muito mais prejudicial para a nossa amizade, iria gerar uma ansiedade manter uma pessoa que não consegue. Por quê? Fica aqui querendo fazer parte porque ama o trem e tal, mas não consegue fazer. Isso gera uma ansiedade na pessoa involuntária que não é nem responsabilidade nossa enquanto liderança. E aí eu uso aquela psicologia reversa. Você acha que isso está fazendo bem para você? Você acha que vai fazer bem para mim? Você acha que você vai dar conta? Nunca coloco essa questão de que você precisa sair. Eu faço a pessoa refletir juntos, a gente encontra um caminho. E, se for o caso, revalida os acordos. Como eu venho de uma gestão também de organizacional, né? Tenho mais de 15 anos em gestão corporativa, enfim, então eu fui meio que tentando fazer essa transição de como gerir numa organização onde as pessoas recebem por isso para o voluntariado, que é completamente diferente. Então eu pego melhores práticas das duas coisas e tento encontrar esse caminho assim, lógico, leva mais tempo, é árduo, mas como hoje eu alcancei esse lugar de o Nariz Solidário saiu de um voluntariado e hoje é meu ofício, eu trabalho cerca de 16 horas por dia na ONG, então eu tenho tempo para isso, né? Não é a realidade que eu tinha, por exemplo, há 2 anos atrás. Como é que eu ia fazer isso trabalhando numa outra organização? Então, às vezes, é muito mais fácil você falar, ó, pessoa, não dá mais, tchau. Daí você corta caminho mesmo, tipo, você dá 2, 3 avisos, você não retornou, então desculpa, você tá fora, já tira do grupo. Ah, saí do grupo, você não responde, então você tá fora. Então, tipo assim, por quê? São as urgências, né? Não tenho tempo, você não me responde, então eu tô entendendo que você não tá afim. Então é mais ou menos por aí mesmo. Maria, maravilhosa. Obrigado. Nosso convite vai se estender a outros encontros, a outras coisas aí que eu quero trabalhar junto com você. Você vai estar aqui comigo também, a gente vai conversar outras coisas. Gente, muito obrigado até aqui. A gente vai fazer uma pausa de 1 hora e a gente volta às 17 para falar sobre relacionamento com os hospitais e também para ter essa questão dos cases, tá? Então, assim, se você fez alguma coisa, por menor que seja, você resgatou uma pessoa que estava fora e você conseguiu que essa pessoa ela permanecesse, engajasse de novo, manda mensagem, manda um releasezinho curtinho do que você fez, vamos debater isso juntos depois. De novo, não há uma verdade sobre, a gente vai trazer pequenas coisinhas. É um acompanhamento terapêutico, é uma reorganização de função, é fazer um negócio lá em casa, como a Maria fez, né? Só que em muitos lugares a restrição estava muito maior, então não tinha como ficar juntos. Então, o que você fez que deu certo, esse é o momento, sabe? De falar assim, eu não consegui fazer. Não é possível que durante todo esse período você não resgatou ninguém. Você não conseguiu resolver nenhum tipinho de problema pequeno, nem que se for o teu que fizesse você ficar firme nesse propósito e nesse trabalho. Então, assim, acho que todo mundo tem algo para contribuir, e aí a gente abre depois essa mesa, vai estar eu, vai estar a Poli, vai estar a Lili também ali da trupe, e se mais alguém quiser abrir fala também, a gente vai ter ali um tempinho mínimo para cada um, vai ser bem orgânico. Pode escrever e enviar para mim, tá? Escreve para mim ou para a Poli ali, que depois a gente vai organizando, tá bom? Gente, gratidão.